Salmo 34, versículo 1, diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegram. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor não tem falta de nada. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Nós queremos pedir nesse instante que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra, Senhor, que eu seja um canal de bênção nas tuas mãos nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode repetir comigo? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Pastor Augusto sempre fala sobre isso. Deus é bom o tempo todo e todo tempo Deus é bom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ao escrever este salmo, ele já começa dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo, louvarei o Senhor o tempo todo. Bendizer o Senhor quando está tudo acontecendo conforme a nossa vontade é muito fácil. Agora, quando nós oramos e o emprego não vem, a solução do problema não se resolve, não recebemos a cura para a enfermidade, então nós não queremos louvar ao Senhor. Mas Davi, ao escrever este salmo, vai nos ensinar, vai ensinar principalmente para aqueles que estão passando pelas adversidades, que nós temos motivos de sobra para dizermos que o Senhor, Ele é bom, e todo tempo Deus é bom, em todo instante Ele é bom. Nesses 10 versículos que nós lemos desse salmo, ele nos dá 3 motivos. 3 motivos para dizermos que Deus é bom. Versículo 1, como nós já falamos: o Senhor é bom em todo o tempo. Primeiro motivo, ele diz: louvem ao Senhor. Porque Davi não estava passando aqui nos seus melhores momentos. Se tem um personagem da Bíblia que eu gosto, é Davi. E Davi, a Bíblia é tão rica quando fala sobre Davi, que não esconde as suas falhas, os seus defeitos, porque quando nós olhamos para a Bíblia, achamos que esses personagens, eles eram super-homens, mas todos eles, quando nós lemos a palavra de Deus, nós perceberemos que são homens que tiveram momentos bons com Deus, mas também tiveram momentos que falharam, pecaram, erraram. Mas em todo tempo Deus se mostrava um Deus misericordioso, que eles pecavam, mas o Senhor perdoava quando havia arrependimento de pecado.
E Davi, quando escreve esse salmo, irmãos, ele está dizendo para ele e para nós: eu escolho em louvar o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento, seja ele bom, seja ele adverso, seja ele no momento que nós temos abundância ou no momento da escassez, seja no momento que eu tenho saúde ou no momento da enfermidade. Eu escolho em todo tempo bem dizer ao Senhor, declarando que Deus é bom. Quando Davi escreve esse Salmo de 34, Davi estava na caverna, e nós sabemos que caverna não é um lugar bom, não é um lugar agradável, e além de estar na caverna, ele estava fugindo dos seus inimigos. Ele recebe uma ameaça de morte do rei Saul. Saul começa a perseguir Davi, e Davi sai para fugir de Saul, para fugir da sua ameaça de morte. Ele foge e ele vai em direção aos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Davi, eram inimigo de Israel, mas o desespero nos leva a fazer coisas que muitas vezes está fora da direção de Deus. Por isso que na hora do desespero, irmãos, não faça nada enquanto Deus não falar para você fazer. Escuta a voz de Deus e age na direção de Deus. Davi, fugindo de Saul, sabe aquela hora que você fala assim, estava ruim, mas piorou. Aconteceu isso com Davi. Davi, fugindo de Saul, vai para Gate, na direção do rei Aquis, que era uma das 5 províncias do povo filisteus. E ali, aqueles homens reconhecem Davi, e pegam Davi e levam ao rei Aquis. O rei Aquis, o Abimeleque era o título, o nome dele era Aquis. Ao colocar diante dele, Davi fala: meu Deus, agora eu vou morrer. Caí na mão dos meus inimigos, porque Davi tinha matado o seu gigante. Davi tinha enfrentado Golias e Davi mata Golias. E neste momento, ele, antes de chegar em Aquis, ele encontra o sacerdote Aimeleque. E ele fala: você não tem uma arma para me emprestar, para me dar uma arma, para me defender dos meus inimigos? Ele fala assim: ó, aqui não tem arma nenhuma, senão a espada que você usou para matar Golias. Ele cata aquela espada, se não tem outra, vai essa mesma. Imagina o tamanho da espada. Ele pega aquela espada, encontra os soldados de Aquis, com aquela espada de Golias. Automaticamente ele disse: esse aqui não é aqueles que cantavam que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Não é ele que matou Golias. Vamos levar ele para o rei. Irmão, tem hora que a gente tem que dar uma de louco para ver o livramento de Deus. Davi, vendo aquela situação, falou: pronto, agora eu vou morrer, o que eu vou fazer? Vou dar uma de louco. Chega na cidade, começa a rabiscar, começa a escrever na porta da cidade, e começou a babar pela barba. Levaram ele lá para falar com o rei Aquis. E o rei Aquis fala assim: já não tem louco demais aqui no castelo, e vocês vão me trazer mais um para fazer doideira nesse lugar? Leva esse embora daqui. E ali Davi sai daquele lugar e vai em direção à caverna de Adulão. E ali ele começa a escrever esse salmo debaixo de pressão, de livramento, de angústia, de desespero. Ele começa a dizer: em todo tempo Deus é bom. Eu
decidi que em todo tempo eu vou adorar a Deus, independente das circunstâncias que eu estou atravessando, eu vou adorar. Aleluia! Grande foi o livramento, porque a primeira coisa que Davi está nos ensinando: está ruim, adore ao Senhor. Está ruim, escolha adorar o Senhor, porque o Senhor é Deus de livramentos. Versículo 4: eu escolhi louvar o Senhor, porque no versículo 4 ele vai dizer: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos. Ele me livrou de todos, não de quase todos, não de alguns, mas Ele me livrou de todos. Não sei qual é o teu temor, mas Davi está nos dizendo aqui, ó: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. De todos os meus temores o Senhor respondeu. Eu não sei qual que é o seu medo. Davi estava com medo do Saul, depois ficou com medo de Aquis, mas ainda não estava sossegado na caverna de Adulão, porque ainda Saul estava ameaçando ele de morte, mas ele estava com medo, e naquela hora que ele estava com medo, ele disse: eu busquei o Senhor, mas Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. O Senhor respondeu, o Senhor livrou, porque o Senhor é Deus que está no controle das nossas vidas. No versículo 7, Davi vai dizer assim: o anjo do Senhor é sentinela, Ele está ao nosso redor. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, porque o Senhor é Deus de livramentos. A Bíblia vai dizer lá, em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo vem como leão, procurando a quem possa tragar. Por que como leão? Porque o leão da tribo de Judá é Jesus. Judá, a sua bandeira tinha um leão, e quando eles venciam a batalha, eles estendiam aquela bandeira de vitória. Que o leão da tribo de Judá é Jesus, porque ele foi descendente de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E o diabo tenta imitar tudo que Deus faz. O diabo quer imitar, porque ele é imitador. Ele não cria nada, ele copia as coisas. E ele quis copiar, e ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ei, mas a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite: o anjo do Senhor está ao nosso redor. O diabo não vai te tocar. Tira esse medo do teu coração, tira esse desespero do teu coração, tira esse pânico do teu coração, porque o Senhor é Deus de livramento. Senhor, eu estou com medo porque Saul me ameaçou de morte. Eu estou com medo porque eu estou na mão dos meus inimigos. Estou com medo porque agora estou na mão de Aquis. Estou com medo, Senhor. Mas o Senhor me deu livramento, porque Ele nos livra de todos os temores, porque Ele é Deus. Versículo 8. Provem e vejam. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Quem quiser ver, primeiro terá que experimentar. Precisamos experimentar de Deus. Provai, e só depois nós veremos, porque primeiro nós vamos experimentar. Tomé dizia o quê? O dito de Tomé: eu só vejo, eu só creio se eu ver.
Eu preciso ver para crer. Não é assim que Tomé dizia? Eu preciso ver para crer, mas a palavra do Senhor está dizendo, primeiro você prova, experimenta, saboreia, é a palavra no original, saboreie de Deus, e depois você vai ver que Ele é bom. Vai experimentando de Deus, porque Deus vai se revelar aos nossos corações. O pastor Shed disse assim, ó, quem quer ver, deve provar, e quem provar passará a ver. Vou falar de novo, quem quer ver, você quer ver a bondade de Deus, você quer ver o milagre de Deus, você quer ver o impossível de Deus. Quem quer ver deve provar, e quem provar passará a ver. Então nós não queremos ver, mas antes de ver nós temos que provar. Depois que nós provarmos, nós veremos, porque os sinais seguirão aos que creem. Davi provou da bondade de Deus. A teologia, irmãos, nós podemos aprender a bondade de Deus, que a bondade de Deus é o caráter de Deus, faz parte do caráter de Deus, faz parte dos atributos de Deus. Na teologia você aprende sobre a bondade de Deus. Mas Davi, irmãos, ele não está escrevendo esse texto com um olhar de teólogo, não. Ele está dizendo assim, ó, eu não estou falando sobre os atributos de Deus, não, eu estou falando de experiência. Eu experimento da bondade de Deus diariamente na minha vida. Todo tempo Deus se faz presente na bondade. Quando eu tenho o que eu quero, Deus é Deus de bondoso, Deus é Deus de bondade. Mas quando eu também não tenho, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo um Deus bondoso. Podemos conhecer tudo sobre a bondade de Deus, mas só quando somos provados, testados, é que ela fará sentido para as nossas vidas. Podemos conhecer tudo, irmão, sobre a bondade de Deus, mas é na luta que nós vamos experimentar a bondade de Deus. É na luta. É na luta que nasce o testemunho, irmão. Você já viu um novo convertido evangelizando? Não conhece nada de Bíblia ainda. É novo convertido, ele não leu a Bíblia toda ainda. Ele não conhece muito de Bíblia. Mas ele tem experiência com Deus. E ele vai usar essa experiência para evangelizar. Eu era um drogado, eu era um traficante, eu era um ladrão, eu era um adúltero, eu era um alcoólatra. E Deus me libertou, eu experimentei da bondade de Deus quando Ele me libertou. Eu experimentei da bondade de Deus quando Ele me salvou. É na luta que experimentamos da bondade de Deus. E Ele fala para todo mundo da bondade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor, irmão, é esse? O que nós poderíamos fazer para recebermos este amor? O perdão pelos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, a salvação da nossa alma. Estávamos destinados para o inferno, predestinados para o inferno, mas a graça nos alcançou e nos tirou do inferno e nos transportou para uma maravilhosa luz, aonde hoje nós temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor, sendo casa, a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. É nas provas mais intensas que provamos da bondade de Deus. A prova está doendo, irmão. Está difícil essa situação. É Deus querendo revelar a bondade dEle para contigo, para com a tua vida. Porque Deus, Ele revela a sua bondade na cura, mas também Ele revela a sua bondade no consolo. Eu me lembro, quando eu estava indo para a igreja, no começo do Evangelho, conhecemos uma família, um casal,
que estavam na igreja, eram servos do Senhor. Sua esposa foi atravessar a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, com seus 3 filhinhos. 2 carros tirando racha na Avenida Goiás. Atropelou seus 3 filhos e matou seus 3 filhos, não ficando nenhum filho. E naquele instante, eles experimentaram do consolo, da bondade do Senhor, e eles continuaram firmes com o Senhor. Sabe por quê? Porque eles experimentaram da bondade do Senhor, experimentaram quando o Senhor deu, mas experimentou quando o Senhor levou, porque o Senhor consolou aquela família, aquele coração daqueles pais que perderam os seus 3 filhos uma só vez. Eles continuaram firmes, eles provaram da bondade do Senhor. Está difícil, irmão, é a bondade do Senhor. É nessa dificuldade, é nessa situação adversa que Deus vai se revelar como um Deus bondoso na sua vida. A bondade de Deus muitas vezes não vai sair do jeito que nós queremos, mas Deus vai se revelar como um Deus bondoso nas nossas vidas. Jesus pregando, um culto abençoado, bem cooperado, a igreja cheia. E Jesus começa a pregar a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, com a sabedoria de Salomão. A igreja dando glória a Deus, aleluia, sapateando, rodando num pé só. E de repente no meio da mensagem ele fala: se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, não terão parte comigo. E de repente aquela igreja lotada começou a esvaziar, esvaziar, esvaziar. Que isso? Pastor Jesus está falando que nós temos que ser canibais, comer a carne, beber o sangue. Vamos embora daqui, vamos sair daqui. E foram todos embora. Ficou apenas os obreiros, os 12 discípulos. E Jesus vira para eles e fala: e aí, vocês não vão também? E eles disseram: para quem iremos nós? E só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós já experimentamos da sua bondade, não tem mais como voltar atrás. Nós já experimentamos que o Senhor é bom. Não dá mais para voltar, não dá mais para retroceder, porque eu experimentei da bondade do Senhor. Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Provar de Deus só é possível quando nós passamos pelas adversidades, quando nós experimentamos, quando nós saboreamos daquela situação que nós estamos na adversidade. É na adversidade, irmãos, que nós vamos confrontar os nossos pensamentos. É na adversidade que nós começamos a olhar: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? É nas adversidades que vai falar assim: meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso me jogar mais aos teus pés, eu preciso ler mais a tua palavra, porque quando tudo está bem, nós nos acomodamos, nós ficamos paralisados, mas quando começa, irmão, a adversidade, a gente fala: não, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor mudar essa situação, eu vou me jogar mais na tua presença, eu vou me lançar mais aos teus pés, eu vou ser um obreiro, eu vou ser um intercessor, eu vou fazer parte na tua obra. É na adversidade, porque a gente não quer vir para Deus de qualquer, assim, quando está tudo bem. Mas quando vem a adversidade, aí a gente começa a avaliar as coisas. Meu Deus, deixa eu ver o que é importante, o que eu preciso fazer para mudar, o que eu preciso fazer para tocar o teu coração. Deixa eu pensar. Aí vem a adversidade. Aí você começa a falar: Deus, olha, nada mais importa. Agora só importa mesmo é a tua presença. Você está entendendo por que vem a adversidade? Você está entendendo por que vem as situações adversas? Porque as adversidades, irmãos, são pedagógicas. Elas nos ensinam, elas nos confrontam, porque a bondade de Deus, ela é experimental. Tem que experimentar da bondade de Deus. Nós precisamos experimentar da bondade de Deus. Antes de Davi falar que Deus é bom, ele teve experiências de bondade de Deus, experiências de livramento, de suprimento,
experiências, irmãos, na vida, é o que vai dizer que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Davi teve várias orações respondidas. Várias orações que Deus respondeu. E eu tenho certeza que você orou e já teve respostas às suas orações. Mas assim como Davi que orou, e Deus não respondeu como ele queria. Mas mesmo assim ele pôde dizer, Deus é bom. Deus respondeu minhas orações, Deus é bom. Deus não respondeu as minhas orações. Magoou, saí da igreja, abandono o evangelho. Não. Deus não respondeu as minhas orações porque Deus conhece o amanhã. E Deus, sabendo o amanhã, a oração de hoje foi livramento, o não de Deus para as nossas vidas. Porque o não de Deus é livramento. Mas nós queremos que o não de Deus vire sim. E aí depois passa a prova. Então o não de Deus também é bênção de Deus. Então Davi teve muitas respostas das suas orações, mas também teve orações que Deus não respondeu. Mas mesmo assim ele pôde dizer, Deus é bom. Deus é bom. Porque eu provei e vi que Deus é bom. Eu provei e vi que Deus é bom. Porque só vê quem prova. Quem prova vê. E nós precisamos provar para ver que Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. Porque depois de que Deus nos prova, através das situações, nós experimentaremos da sua bondade. Nós experimentaremos da sua bondade. Sabe aquele louvor, irmãos, que nós sempre louvamos aqui? Quem já pisou no Santo dos Santos? Outro lugar melhor não há. Porque quem já experimentou, quem já viu, irmão, é incomparável a glória de Deus com qualquer outra coisa que há neste mundo. A bondade de Deus é incomparável com qualquer outra coisa que parece ser boa. Porque as coisas deste mundo, dessa vida, são passageiras. Aquilo que hoje te faz alegrar, amanhã vai te fazer chorar. Mas a presença de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus estarão conosco todos os dias das nossas vidas. E quando chegarmos lá no céu, quando chegarmos lá na glória, ainda cantaremos que Deus é bom. Porque o tempo todo, toda a eternidade, Deus é bom. A teologia da prosperidade, ela bagunçou a nossa comunhão com Deus. Porque hoje, a bondade de Deus, a bênção de Deus, ela é medida pelo que nós temos. Eu tenho um carrão abençoado. Esse é de Deus. Olha a bondade de Deus na vida dele. Tem uma casona. Oh, glória. Piscina, churrasqueira. Deus é bom, Deus é na vida dele. O irmãozinho mora numa casinha de madeira. Tadinho, Deus não é bom com ele. Olha o carrinho dele, se é que tem um carrinho. Parece o carrinho dos Flintstones, todo furado. Chove mais dentro do que fora. Deus não é na vida dele. Deus não é bondoso com ele. Aí a teologia da prosperidade começou a bagunçar, que você tem o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você tem, mas quando você não tem, Deus não é bom com você. Mas isso é uma mentira, irmãos, porque Deus, ele é bom em tempo todo. Tendo ou não tendo, sendo nós abençoados com as bênçãos de Deus, ou Deus nos provando, em tempo todo nós somos experimentados que Deus é bom. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? É Deus trabalhando para revelar a bondade dele para conosco. Está aí trabalhando, oh, Deus é na minha vida, oh, glória, olha que salário abençoado. Ou não, meu patrão é um miserável.
Olha o salário que ele me paga, esse miserável, salário de miséria. Aí é mandado embora. Nossa, como faz falta aquela miséria de salário. Está trabalhando, Deus é bom. Está desempregado, Deus não é bom. Casamento está uma benção, Deus é bom. Está ruim, Deus não é bom. Não meça a bondade de Deus pela situação que você está passando. Porque a situação que você está passando é só um trabalhar de Deus para você provar e ver que Ele é bom. Que Ele é bom. Jó, ele provou da bondade de Deus quando estava tudo bem. Ele experimentou da bondade de Deus quando perdeu tudo. E ele experimentou da bondade de Deus quando Deus restituiu, deu tudo de volta para ele. Quando ele tinha tudo, Deus é bom. Quando ele perdeu tudo, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Porque independente do que eu tenho, eu quero adorar a Deus. Independente do que eu tenho ou deixa de ter, eu quero ver a bondade de Deus. Então, se está tudo bem, glória a Deus. Se está tudo ruim, glória a Deus. Porque se está tudo ruim, é Deus trabalhando para estar nos abençoando, porque Deus é bom. Então estava tudo bem, Deus é bom. Perdi tudo, Deus é bom. Deus restituiu tudo, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Porque Deus é Deus em todos os momentos das nossas vidas. Quando as coisas vão mal, estava tudo bem, mas começou a dar tudo errado. Aí é a hora que você escuta aquela vozinha, aquela vozinha infernal. E se Deus te amasse, se Deus fosse bom, você não ia estar passando por isso. Abandone esse Deus aí. Abandone essa igreja. Aliás, você não precisa nem ir para a igreja. Por que você fica indo para a igreja? Aí você vai ouvindo essa vozinha. Sabe aquela voz? Ih, você nasceu para perder. Você nunca vai ser ninguém na vida. Aí o diabo vem e fica falando na tua cabeça. Se você abraçar, já era, irmão. Porque ele está ao teu derredor. Falando porque ele está vendo o que está passando. Mas você está sendo provado para ver o agir de Deus, o milagre de Deus, as coisas bondosas de Deus. Então fique tranquilo que está tudo passando. Quando você ouvir essa vozinha, lança a palavra de Deus para ele. Maior é aquele que está na minha vida. A palavra de Deus que é verdade. Você é mentiroso. Começa a falar para o diabo, bater em retirada, irmão, porque você vai experimentar da bondade de Deus, tendo ou não tendo. Porque quando Jó concluiu o seu livro, ele aprendeu a ver a bondade de Deus quando tinha e quando não tinha. Quando foi restituído, já sabia da bondade de Deus. E ele conclui o seu livro dizendo o quê? Antes, eu conhecia Deus. E as pessoas falarem dele para mim. Mas agora eu provei. Agora eu vi que o Senhor é bom. Porque antes eu conhecia ele só de ouvir falar, mas agora eu ando com ele porque eu provei. E porque eu provei, eu vi. E aí ele pôde testemunhar, irmãos. E essa prova que nós estamos passando também é para fazer com que nós possamos provar, experimentar, saborear da presença de Deus. Para que depois ele possa abençoar as nossas vidas. Então, fique tranquilo. Só prove que você verá que Deus é bom. Davi tinha a promessa. Você vai ser rei. Samuel ungiu ele como rei.
E olha o preço dessa unção na vida dele. Perseguido pelo rei, perseguido pelos inimigos, passou tantas adversidades, tantas guerras, porque ele estava experimentando. Em cada batalha, em cada dificuldade, em cada situação, ele estava experimentando da bondade do Senhor. Porque na hora que ele perdeu tudo, na hora que ele não tinha mais nada, ele pôde experimentar da bondade de Deus. E essa situação é para experimentarmos da bondade do Senhor. Porque depois que ele foi moldado, que ele foi experimentado da bondade de Deus, Deus levantou ele como rei de Israel. E ele se tornou um marco, ele se tornou um referencial em toda a história da Bíblia. Porque quando nós vamos ler a Bíblia depois de Davi, eles vão dizer assim: e este rei não seguiu os princípios de Davi. Esse rei seguiu os princípios de Davi. Davi se tornou uma referência na Bíblia de um homem que era segundo o coração de Deus, de um homem que andava experimentado da bondade de Deus. Esta situação, meu irmão e minha irmã, é para que nós possamos carregar em nós a marca da bondade de Deus, para quando as pessoas olharem para nós, dirão: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Porque eles vão ver que Deus é Deus mesmo quando não tem. Mas quando tem também é bom. Eu já contei aqui, mas eu vou terminar contando novamente esse testemunho. O irmão Marcelo, que trabalhou comigo, menino simples, não sabia ler, não sabia escrever. Mas eu levei Jesus para ele. Ele rendeu-se a Jesus, se tornou um obreiro da Assembleia de Deus. E um dia choveu muito em São Paulo. Ele morava no Itaim Paulista. Sua casa encheu de água. Ele morava num barraco na comunidade, uma casa de madeira. E aí choveu, e choveu, e choveu, e a casa dele encheu de água. E ali, ao tirar a água com baldes, levantando as coisas para não perder tudo, cortou o pé num caco de vidro que estava ali. E na hora que ele cortou o pé, de vez ele xingar, blasfemar, ele deu um glória a Deus. Ele cortou o pé, se machucou e falou glória a Deus. Naquele momento de revolta, de ira, a sua mulher falou para ele: quem é esse rapaz que falou desse Jesus para você? Que está tudo ruim, mas você mesmo assim glorifica a Deus. Mas depois elas também experimentou da bondade de Deus. Porque, irmãos, quando está tudo bem nós glorificamos a Deus, mas está tudo ruim nós não queremos glorificar a Deus. Mas é na hora da adversidade que nós devemos glorificar a Deus. Porque as pessoas estão olhando, e a esposa dele pôde ver que quando estava tudo mal, ele ainda entendia da bondade de Deus. Está ruim, irmão, está difícil, irmã, continue glorificando a Deus. Continue experimentando da bondade de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. E Deus vai ser glorificado, porque essa situação será testemunho de bênção, será testemunho de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus?